Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Então, esse é mais um vídeo aqui do canal do fotógrafo brasileiro em Paris. Eu sou Leandro Dias. Pessoal, esse lugar dispensa apresentações, não é verdade? É lindo ou não é? Mas vai que tem algum ou outro que não sabe aí que eu estou no maior museu do mundo, mais famoso, mais maravilhoso, que é o Museu do Louvre, né? Tem que falar. Muita gente me pergunta, Leandro, qual que é o lugar que você mais gosta de Paris? É o Museu do Louvre. Eu não tenho como, é um lugar que já me conquistou há muito tempo. Eu sou apaixonado por esse lugar. Bom, eu te convido agora para você vir comigo. Nós vamos visitar juntos uma das alas mais visitadas aqui do museu, que é a parte das antiguidades egípcias. Hoje eu vim só para pegar um pouquinho dessa parte, né? Então, vem comigo, tem muita coisa interessante. É uma parte onde vocês vão ver peças muito antigas, com mais de 2.000, 3.000, 4.000 anos de história. Incrível, né? Então vem comigo porque é imperdível, tá? Você vindo aqui, você tem que passar nessa parte das antiguidades egípcias. Nós vamos ver até uma múmia que tem aí. Olha que legal. Vem comigo! Bom, pessoal, agora eu estou diante de uma das obras assim que eu me encanto, que é essa esfinge aqui do Museu do Louvre. Chama muita atenção. Ela é maravilhosa, né? Ela é em mármore. Observem que interessante. Normalmente as esfinges elas têm o corpo de leão e a cabeça do rei. São figuras monstruosas assim, mas são maravilhosas. Olha só que interessante. E essa peça que vocês estão vendo, pessoal, ela é datada de aproximadamente, né, 2.600 anos antes de Cristo. Ou seja, essa obra tem mais de 4.600 anos. Impressionante. Realmente uma obra incrível. Deixa eu mostrar um pouquinho do outro lado aqui também. Olha só o outro perfil. Essa parte aqui está quebrada, né? Mas ela quase toda, o nariz também quebrado. Muitas têm o nariz quebrado, né? Engraçado isso. Uma parte da orelha, mas ela está quase toda inteira, né? Mais de 90% dela está inteira. E no museu tem muitos hieroglifos, mas esse aqui inclusive me chamou muita atenção. Ele está bem deteriorado, né? Mas não é por nada. Ele está já conservado aí há mais de 4.200 anos. Imagina isso. Incrível, né? A gente imaginar que ainda existem escrituras com mais de 4.200 anos. Geralmente esses hieroglifos, neles eram escritas questões da espiritualidade, né? Da religiosidade. E mais especificamente, muitos tinham crenças de que esses hieroglifos iriam assegurar a eternidade desses espíritos, né? Dessas pessoas mortas. Então, incrível, né? Esses hieroglifos são escrituras em pequenos papiros. Aqui mais um exemplo, e esse um pouco menos velho. Esse é de 1.300 aproximadamente antes de Cristo. Então esse tem 3.300 anos. Alguns inclusive mostram o cotidiano um pouco da época. Esse daqui, por exemplo, que é datado de aproximadamente 1550 antes de Cristo, ele era praticamente uma receita medicinal. Aqui eles escreviam para uma determinada doença uma fórmula ali, utilizando algumas substâncias como mel, gordura.
Então aí essa mistura faria um remédio, né, para a época. Muito interessante, né? Isso daqui já é, por exemplo, uma tabela do inventário de um templo da Quinta Dinastia, datado de 2400 antes de Cristo. Até naquela época eles já faziam inventário, tá vendo? Isso daqui já é tipo uma notinha de uma compra, de uma encomenda de cereais. Interessante, né? Coisas do cotidiano, interessante mesmo. Nesse caso, ela é datada de aproximadamente 1400 a.C. Olha só que interessante, essa é uma carta de reclamação, aqui está dizendo de Kay ao governador Elefantine. De alguém para o seu governador, que teve uma encomenda, pelo que eu estou lendo aqui, né? Foi feita uma encomenda de barril de mel, de jarros de mel. E aí essa encomenda chegou errado, com uma quantidade inferior ao que ele tinha encomendado. E aí ele mandou essa carta reclamando, foi errada a quantidade que você mandou, manda mais mel aí. É mais ou menos isso. Muito legal, são coisas do cotidiano da época que estão registradas aqui, incrível, viu? Essa daqui, por exemplo, é de 1150 a.C. Olha só essa folha de papiros, onde contém vários desenhos que são textos mitológicos. Olha que incrível, isso daqui tem 2500 anos e olha como era feito, tudo com muito detalhezinho. É claro que eu não vou saber interpretar esses desenhos todos. Aí se você quiser ver, dá uma pausa no vídeo aí, que você vai dar um zoom nisso daí, né? Incrível, incrível, sensacional. Bom, aqui tem algumas esculturas dos escribas, né? Essa daqui inclusive está bastante deteriorada, mas, enfim, pelo tempo, né? São muitos e muitos anos, né? Essa, por exemplo, é datada de aproximadamente 2500 anos antes de Cristo. E aqui vocês estão vendo, inclusive, objetos bem interessantes. Esse aqui é um cortador de papiros. Olha que interessante. E esse daqui é como se fosse a paleta que ele usava para escrever, né? Então, esses escribas normalmente eram representados sentados. Inclusive tem um aqui que eu vou mostrar depois, que é fantástico, que é o mais preservado, incrível, que é o escriba, né, sentado. Mas aqui é interessante porque a gente consegue observar inclusive alguns objetos. Olha ali o recipiente onde provavelmente se colocava a tinta ali para ser utilizada na escultura. Olha o detalhe também do cortador. Incrível, né? E essa paleta aqui utilizada para fazer as escrituras. Fantástico. Em madeira, no caso, né? O escriba, ele é essa escultura em calcário. Calcário pintado. Olha só, muito comumente o babuíno é uma figura representada e respeitada quase como uma divindade. Então aí vocês estão vendo o deus Tote, melhor assim para você entender, sobre a forma do babuíno. Essa é uma peça datada de 330 a.C. Aqui mais uma vez um babuíno sobre a cabeça, tá vendo? Olha só, que é o Tote babuíno, protegendo o Ramsés II, representando aí uma
figura de proteção divina. E essa peça ela é datada de 1279 antes de Cristo. Sempre quando eu falo também as datas, são aproximadas, tá, pessoal? Para eu não me estender muito, eu pego uma data ali aproximada, tá? Está dentro dessa faixa aí. Bom, essa é uma estatueta muito interessante, que é uma estatueta de granito. Elas são chamadas de servidores funerários. Estatuetas assim eram colocadas nos túmulos dos reis. Essa aqui especificamente é do rei Amenófis III. E ela representa o próprio rei. Ela é pequenininha, tá vendo? Deve ter aí uns 40 centímetros, 30 a 40 centímetros de altura. E ela foi encontrada na tumba desse rei e cada uma representava uma função diferente perante a divindade, a mais conhecida divindade da época, né, do Antigo Egito, que era Osíris. Então cada uma tinha uma função ali para desempenhar, fazer essa interseção, vamos dizer assim, entre o rei e a divindade. Muito, muito interessante, uma peça que foi encontrada, então, era comum, como eu disse, né, várias. Cada tumba tinha várias estatuetas assim, de cada rei, né? Olha, essa daqui é mais uma estatueta de um servidor funerário, só que de um escriba. Então, nem sempre era só dos reis, né? Também do escriba Pataui, é o nome do escriba. Eu não falei da anterior, né? A data, aproximadamente 1390 a.C. Essa daqui, 1300 a.C. E aqui é uma estatueta que ela se chama Ladiorite. Ela tem uma cabeça leonina, tá vendo? Essa peça ela é datada do século IV a.C. Olha só que impactante, olha que incrível essa pequena estátua. É uma estatuetazinha da Dame Paquetanyat. Paquetanyat. Eu acho que é isso, não sei se estou pronunciando certo. Ela é datada de 1900 a.C., mas eu quero mostrar os detalhes, olha só. Foi encontrada dentro da tumba dela. Impressionante, né? Imaginem ter ficado tanto tempo. Nós estamos falando de quase 4.000 anos, 3.900 anos. Mais uma figura aqui sendo representada, Neferrebeth. Eu acho que é assim que é o nome, viu? Neferrebeth e sua filha. Olha que incrível. 1420 a.C. Calcário. Pintado, né? Essa é uma escultura que chama muita atenção aqui, é a escultura do deus Horus. E é uma divindade representada durante uma cerimônia de purificação desse deus, o deus Horus. E assim ele está com esse gesto porque ele está carregando água.
água e posando a água sobre a cabeça de um rei, que não está representado aqui. Então, um gesto de purificação muito interessante, né? Realizado por Horus para purificar também o rei, né? A gente imagina justamente nesse gesto que ele está fazendo, como se tivesse água ali deixando cair na cabeça do rei. Muito interessante. E um detalhe, né, que também sempre é importante a gente falar, ela é datada de aproximadamente 1069 a.C. Olha, essa vitrine é muito interessante porque ela mostra o mobiliário das casas da época. E vocês sabem o que é isso daí? Você faz ideia? Olha só, estou mostrando. Todos têm a mesma função. São apoiadores de cabeça. Apoiadores de cabeça. Isso aí era como se fosse um travesseiro da época. A gente evoluiu muito nisso aí, viu? Que isso aí devia dar uma dor no pescoço. Olha, eu vou mostrando outros objetos. São cestos, pequenos cestos, né? Olha só que interessante. Tem muitos vasos também. Ó. Pequenos recipientes. Vou mostrar esses vasos aqui em cima também. Todos são aproximadamente de 1900 a.C., tá? Façam uma ideia. Quase 4.000 anos de história cada peça nessa vitrine. Isso aqui deve ser só elementos decorativos, né? Olha aqui, essas banquetinhas aí. Mais alguns jarrinhos. Impressionante o estado de preservação disso. Incrível. Bom, aqui nós temos um monte, né, de ânforas. Olha só que legal. São esses vasos, né? Recipientes para colocar água. Com essas alças, né? Essas são bem grandinhas. Deve ter aproximadamente 1 metro de comprimento. Olha quantas. Todas datadas ali em torno de 1500, estou fazendo uma média, antes de Cristo. Bom, aqui mais um pouquinho dos móveis, olha, objetos, né? Faziam parte de uma casa na época. Olha que bonitinho lá do outro lado as crianças aprendendo. Muito bom, né? Ver as crianças assim, indo no museu, entusiasmadas. Muito bom, muito bom. Sempre assim, museu aqui na Europa, ela tem um conceito muito especial, né? Muito valorizado. Incrível, realmente uma parte montada aqui desses móveis. A gente vê com mais detalhes, olha, o cesto, essa cadeira, né? Olha até o tapete ali. Incrível. Olha que interessante esse tecido de lã.
1450 antes de Cristo. Sempre é importante a gente se impressionar com como isso passou milênios. Incrível, né? E tá aí para a gente contemplar. Aqui são pequenos baúzinhos, né? Cofrezinhos. Olha que coisa bem feita para a época. Tem designer, tem. Esse já é um pouco mais rústico, né? Mas esse aqui também, muito bonitinho, fazendo conjunto com o primeiro, ó. 1550 antes de Cristo. Incrível, estado de preservação sempre impressionante, sempre impressionante. E o que me emociona é isso, como isso passou, como isso foi feito, produzido por tantas gerações atrás, e a gente pode ver isso aqui. Impressionante, viu? Modelo de uma casa, né? Olha que interessante. Que também é da época, tá? Isso aqui não é uma maquete realizada atualmente, não. Isso aqui é uma peça também de 2033 anos antes de Cristo. Mostra um terraçozinho assim na casa. Olha só que interessante. Uma maquete realizada na época. Tem até a escadinha ali, ó. É interessante a gente observar que as casas, residências eram bem feitas assim para não durar tanto, né? O material, tanto, tudo se perdeu. Mas vamos dizer, os monumentos funerários já eram feitos para eternizar. Isso já tem muito conceito embutido nessa ideia, né, de que a casa para a vida cotidiana ela vai durar pouco, mas a casa que vai ser para guardar os corpos, né, que representam ali a casa para a eternidade. Olha só que incrível, essa é uma vitrine que mostra alguns instrumentos musicais e predominantemente aqui temos harpas. Então, essa que está ao fundo ali, por exemplo, é uma harpa. Estão vendo as cordas, né? Provavelmente as cordas não são originais, mas a estrutura dela com certeza. Aqui é mais um instrumento que eu não sei que instrumento que é esse. Se alguém quiser arriscar, pode colocar aí na descrição do vídeo. E aqui sim, essa tá bem aparente que é uma harpa, né? Uma harpa bem rústica, bem rudimentar, bem rústica. Legal, né? Ressaltando aí um pouco o momento lazer da época. Ai, como eu gosto, viu, de ver essas coisas assim incríveis, né? Aqui são um conjuntinho de jogos de tabuleiro, de botão, de pecinhas assim, que eles se divertiam, porque tinha muito essa parte do lazer, né? Dos jogos, dos esportes também, enfim, tinha músicas, né? Dança, e então se dedicava, porque tinha muitas vezes eles tinham tempo também para fazer, né? Não tinha igual hoje, né? A gente se ocupa com tanta coisa. E aqui são pecinhas. Olha só, aqui por exemplo são peões de marfim. Olha que interessante. De hipopótamo. 3.000 antes de Cristo, pessoal. Imaginem isso. 5.000 anos. Impressionante. Aqui é uma caixinha de jogo, tá vendo? Onde eles guardavam isso. Agora, é claro, para entender como é que eram as regras desses jogos e tudo mais, ia ser muito interessante se a gente pudesse aprender. Mas deve ser muito difícil, né? Assim, para entender isso. Olha isso, aqui é um tabuleiro, ó.
com o nome da rainha Hatshepsut. Olha aí para vocês verem. Datado de 1479 a 1457 a.C. 18ª dinastia. Sim, ele tem dois lados. De um lado ele tem um tabuleiro de 30 casas e do outro lado, se virar do outro lado, é um outro tabuleiro de 20 casas. Interessante, né? Então são jogos bem diversificados, hein? Olha só que incrível, nós temos aqui mais uma esfinge maravilhosa, hein? Maravilhosa. Essa é datada de 1750 a.C. Mais uma peça em mármore, muito bem completa também, apesar de estar quebrada em alguns pontos e tal, não é? Segue o modelo da outra, que é um corpo de leão, não é? Com a cabeça de um rei. Olha só que incrível. E 500 anos depois que ela foi construída, o rei Ramsés II e depois Meretá, que também foi aproximadamente ali 1200 a.C., Ramsés II também, né, século 13 a.C., gravar o nome deles, que eu não sei aonde. Aí é para me descobrir aqui agora. Será que aqui no meio fizeram gravar o nome deles nessa esfinge maravilhosa? Incrível, né? Olha só, aqui a gente pode ver inclusive bem de pertinho, porque a outra a gente não podia chegar tão perto. Impressionante, como que uma peça tão valiosa, tão antiga, né? Fica tão exposta assim para as pessoas, às vezes os desavisados, pessoas que não, às vezes não respeitam muito, acabam tocando. É claro que você não vai tocar, você vai respeitar, porque isso aqui, cada pessoa que tocar pode, enfim, imagina isso, milhares de pessoas tocando nisso e não vai demorar muito, isso pode acabar, né? Então, mas é claro que eles não vão deixar isso acontecer. Normalmente as pessoas respeitam muito, né? Aqui, por exemplo, eu estava falando que aquela estava bem preservada, para vocês terem uma ideia, essa esfinge aqui só sobrou a cabeça. Tá vendo? Datada de 570 a.C. A esfinge do rei Amasis. Olha só que lindo isso daqui. São 6 esfinges que faziam uma passagem principal de um templo, acredito, né? Que se chama Serapeum de Saqqara. Eu acho que é isso. Elas são do século IV ou III antes de Cristo. O que eu acho fantástico, assim, olha só como estão extremamente bem restauradas, todas em impecável estado, magníficas, né? Para vocês terem uma ideia, como o Museu do Louvre sempre está em transformação. Eu já passei aqui outras vezes e eu me lembro que aqui tinham outras esculturas que eram dos babuínos que ficavam aqui. Eram esculturas diferentes. Agora eles mudaram, tá vendo? Aqui o museu é sempre assim. Às vezes você provavelmente não deve ter visto essas esfinges. Quando você voltar, às vezes vai ser outra coisa. E é assim, né? O museu ele fica também em constante transformação. Olha que incrível. Olha, mostrando assim mais detalhadamente para vocês cada uma, ó. Cada uma claro, com um rosto diferente. Tem umas que até se parecem com pessoas que a gente acaba relacionando, né? Com alguma figura. Olha essa. Mas essa
Qual a mais bonita? Difícil falar, né? E essa? Interessante, também são esculturas. Aqui nós temos dois leões, olha, esse está com a fisionomia já deteriorada, esse já está com a fisionomia mais inteira, tá vendo? São leões guardião da entrada da capela. Deixa eu mostrar aqui o nome, que é mais fácil. Serapeu de Saqqara, tá vendo? Regime de Netanebo, 378 a 361 a.C., 30ª dinastia. São esculturas em calcário. Agora eu quero mostrar essa entrada aqui. Olha só que incrível essa ala, a continuação, né, da parte egípcia, que é gigantesca. Ainda tem muita coisa para a gente ver. É claro que eu não consigo mostrar tudo. Estou mostrando o que mais tem me chamado a atenção. É claro que às vezes eu vou faltar muitas coisas, mas vocês dão um desconto porque nós estamos falando do maior museu do mundo, né? Então não dá para a gente mostrar tudo. Mas dá para vocês terem já uma ideia de muita coisa. Bom, aí essa ala, ela é incrível porque ela mostra figuras, esculturas, peças de templos, dos templos. Então por isso são peças tão grandes, extraordinário, gente, é emocionante estar diante de peças assim tão grandes. Incrível, incrível, incrível. Olha, essa daqui, por exemplo, é do rei Seti II, um rei que viveu de 1200, quer dizer, a escultura, melhor dizendo, né? Ela é de 1200 antes de Cristo. Que incrível! 19ª dinastia. Não, é impactante a gente estar diante de uma peça como essa. Vou passar agora para vocês, assim, não dá para me comentar todas, com mais detalhes cada uma delas. Olha, repito mais uma vez, são peças de templos. Olha essa sem a cabeça, de 550 a.C. Ai, como é que eu leio isso aqui, ó? Ecatenaft. Eu não sei como é que eu vou ler isso. 26ª dinastia. Não tenho a menor ideia. Essa daqui já é de um conjunto de Ramsés II. Grupo de Ramsés II e Aná. Olha essa coluna ali atrás, que coisa absurda, olha. Imagina, gente, como é que isso deve ter sido colocado aqui. Como é que eles trouxeram isso? O trabalho, como a gente sabe, foi por navio, claro, mas o trabalho, a mão de obra para colocar essas todas aqui, hein? Olha só que impressionante. Isso aqui é de impressionar. Vocês estão vendo os pés, mas os pés são absurdamente grandes. Isso aqui era de uma escultura gigantesca, colossal, né? E que era de Amenófis III. Faça uma ideia como é que seria o tamanho dessa escultura, viu? Impressionante. Olha essa outra.
o rei, e tá difícil também de ler ali, Sebekotep IV. É alguma dinastia aí, deixa eu ver qual que é a dinastia. 13ª dinastia. Olha esse escriba. Ó. Mais um. E esse outro. Incrível, hein? Essas daqui são todas do reinado de Amenófis III, que datam ali aproximadamente 1390 a.C. Olha essa peça que linda! Com a cabeça de um leopardo, parece. O corpo de uma mulher. Aqui mais uma vez, são também do mesmo período, do mesmo reinado, né? De Amenófis III, e é de uma deusa. Essa representação, quando vocês veem assim, da cabeça do leopardo, corpo de serpente, é da deusa Sekhmet. Sekhmet. Eu acho que eu vou pronunciar assim. Eu não sei se eu pronuncio em francês, em português, em inglês, em egípcio. Para você entender, é Sekhmet. Olha aí. Com uma serpente também ali no alto, né? Bom, aqui mais uma estátua do deus Amon. E ela foi dedicada para o rei Tutankhamon. O final do nome dele, inclusive, tem o próprio nome da divindade, né? Amon, Tutankhamon. Olha só que interessante. Uma estátua de 336 a.C. Vamos ver bem de pertinho. Olha aí. Bom, tá aí uma divindade com uma cabeça de carneiro, né? A gente vê muito isso, então, né? As divindades, muitas vezes, com cabeças de animais. Essa representando Amon-Re. Ela é datada também aproximadamente 1500 a.C. A gente pode observar aqui, são baixos relevos que foram também extraídos desses templos, mostrando figuras divinas, todas ali em torno de 1400 a 1500 antes de Cristo. A gente vê, inclusive, a pintura, né? Em alguns casos ainda conservada. É impressionante a quantidade de peças que a gente tem aqui no Museu do Louvre, é impressionante. E essa aqui, por exemplo, é o próprio portal de um templo. Olha só, vou tentar mostrar um pouco mais os detalhes para vocês. Isso datado de quase 2000 anos antes de Cristo, gente. Incrível. Essa daqui é uma estrutura só para se abrigar uma estátua. Essa foi realizada para abrigar uma estátua de Osíris. É uma divindade importantíssima, né? 570 a.C. Pessoal, observem que interessantíssimo isso daqui.
Olha só, nós estamos nos aproximando de uma parte que se chama Capela dos Ancestrais. Aqui estão gravados todos os ancestrais do rei Thutmose III. Eu acho que eu li o nome certo. Thutmose III. E não sei se está dando para vocês verem, tem gravações aí. Isso tudo é de aproximadamente 1479 a.C. E então tem praticamente todos os ancestrais, não é, dele representado aí. Olha que interessante. Olha, isso aqui também é muito interessante porque mostra Zodíaco de Dendera. Tá vendo? E aonde, olha, aqui está a representação, né? Mas aonde que está esse zodíaco? Tem que olhar bem para cima. Está no teto. Agora eu vou ter que abrir a lei. Aí está representado. Tem gente que chega até a deitar aqui nessa parte para poder ver e contemplar melhor aqui todos os símbolos e significados disso aqui. Aqui vocês estão vendo mais servidores funerários, que nós já sabemos o que é, né? Que são essas pequenas estatuetas. Olha só, essa dali, a primeira é do Ramsés III, que ficavam nas tumbas, né? E tinham determinadas funções perante as divindades. Aqui Ramsés IV, olha aí, Ramsés VI. Aqui são, deixa eu até mostrar também, mostrando os nomes é mais fácil para vocês verem do que eu falar. E vocês estão vendo também aí essa de Tutankhamon, essa branquinha, ó. Aí não fala também a data. Olha essas daqui de Amenófis III. Isso que vocês estão vendo aí nessa saleta é um sarcófago. Um imenso sarcófago, inclusive com a tampa e tudo, né? Imagina o peso disso daí, tudo em pedra, incrível, né? Aqui no meio da sala também tem um sarcófago em mármore, olha. Claro, a gente sempre vê representações de divindades, né? E esse sarcófago é de ninguém menos, esse que vocês estão vendo, de Ramsés III, 1184 a aproximadamente 1184 a.C. Olha, essa escultura realmente ela chama muita atenção, uma escultura tão interessante da deusa Ísis. Olha que linda essa escultura, 332 a.C. Olha o estado de preservação disso. Eu gosto muito, eu já vim aqui para fotografar, fiz umas fotos tão interessantes. Eu gosto muito dessa escultura, viu? Mas realmente me chama a atenção. Que perfeição! Bom, essa é mais uma escultura em madeira, né? Madeira pintada, de uma deusa que se chama Neftilis. Ela está em estado de adoração. Muito interessante porque tanto essa escultura quanto essa outra que mostramos agora há pouco, também viu em madeira. Elas estão posicionadas em estado de adoração, voltadas para essa escultura aqui no meio, que é a escultura, a estátua do deus
Osíris, um deus mais adorado, né? Provavelmente superior. Olha que espetáculo essa escultura também. Também em madeira. Incrível! Bom, agora vocês estão vendo a tampa de um caixão, de um sarcófago. Olha que incrível os detalhes, as cores, os desenhos. Até chegar aqui na fisionomia. Incrível, né? Vou mostrar aqui o nome de quem que é. Imenimine. Imenimine. 1069 a.C. Aqui é a estatueta. Mais uma estatueta da divindade Osíris. 25ª dinastia. 715 a.C. Bom, pessoal, agora nós estamos numa das partes mais interessantes dessa ala, né, das antiguidades egípcias, que são os sarcófagos. Essa parte é muito interessante, que são esses caixões, essas estruturas funerárias, onde guardavam os corpos mumificados, né? Olha que interessante, existe aqui vários. Eu vou passando assim, eu não vou conseguir ler de todos, né? De quem que é cada um. Vou dar alguns destaques, mas alguns realmente são muito bonitos. Olha esse, por exemplo, muito bem preservado. Olha que interessante, quanta coisa, né? Da espiritualidade, das divindades que são gravadas nesses sarcófagos para justamente imprimirem ali uma proteção divina à pessoa a pessoa morta, né? Olha que interessante ali no interior desse daqui, olha, esse vocês estão vendo, tem a tampa, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor, tá vendo? Olha, tem essa tampa, inclusive de pedra, imagina o peso disso, gente. E no interior a gente tem também ali uma representação de uma mulher, de uma divindade, provavelmente. Vamos ver mais, ó. Olha como aqui dentro realmente a gente vê muitos detalhes interessantes, né? Eu acho fantástico, fantástico. Olha essa. Essa é bem grande, viu? Essa aí eu acho que me cabe dentro. E mais de 2 metros de altura essa. Olha mais essa daqui também. Olha eu pensando já no meu sarcófago. Olha essa daqui. Essa já parece de uma figura bem menor. Observem aí os detalhes mais uma vez. Olha o interior. Deixa eu ver se dá para ver. Ó. Também tem uma figura ali dentro. Desculpem mais uma vez o reflexo, tem muito reflexo, mas realmente eu não tenho como fazer melhor aqui. Olha só essa. Esse conjunto, olha que interessante. Uma menor, será que ficava uma dentro da outra, é? Incrível. Fica parecendo até as matrioscas, né? Não parece as matrioscas? As bonecas de matrioscas. Olha só.
Mas essa, olha que impressionante. Todas têm em torno ali de 3.000 anos, tá, pessoal? Numa média geral. É claro que cada uma vai ter uma data diferente, mas não dá pra gente falar de todas, porque senão fica difícil, né? Ó. Mas essa daqui, ó. Aqui eu tenho um desafio para você. Essa daqui, na verdade, esse é um sarcófago de uma princesa. Mas eu desafio você a ler o nome dessa princesa. Eu vou mostrar e você vai ler aí agora, vai tentar ler, ó. Esse nome da segunda linha aí. Eu nem vou arriscar, vou deixar para lá, senão não dá. Olha, esse daqui é muito bonito, esse sarcófago. Muito bonito, é da La Dame Madja, de aproximadamente 1450 a.C. Olha os detalhes. Quantos detalhes, né? Interessantes. Cada coisa, claro, tem um simbolismo, não tenha dúvida, isso tudo tem um significado, né? E eu vou continuar mostrando os sarcófagos. Aqui ainda nós temos mais uma quantidade enorme, outra fileira de sarcófagos, olha só. Esses em pedra. Esse já é de madeira. Olha esse, como a tinta parece bem forte, viva, né? Impressionante. É claro que já passaram por processos de restauração, mas mesmo assim são muito bem preservados. Esse bem grande, olha, mais de 2 metros de altura esse. Aqui um já bem menor. Aí a gente vê. Olha essa daqui, se não parece uma sequência das matrioscas. Muito bonito esse porque tem um dourado, né? Um dourado muito bonito. Uma aplicação de uma película, eu acho, de ouro. Muito bonito. Olha essa. Bom, agora sim nós estamos diante de uma das grandes atrações aqui da ala egípcia, que é a múmia. Essa múmia, ela não tem identificação, mas ela é datada de aproximadamente o século III antes de Cristo. Bom, esse processo de mumificação era necessário tentar preservar o máximo possível o corpo, que isso era o objetivo deles, eternizar o máximo possível. Esse processo ele também variava muito conforme as condições sociais. Às vezes eram processos mais elaborados, para os mais variando conforme a condição social, né? E olha que interessante, eles colocavam também alguns acessórios sobre o corpo. Aí vocês estão vendo esse tecido que é linho, né? Rolando. Ali uma máscara muito interessante que eles colocavam também sobre a face. Aí vocês estão vendo embaixo uma estrutura de madeira
um suporte para esse corpo, mostrando com bastante detalhes para vocês. Observem aqui as mãos. Imagens fortes, né? Olha essas manchas. Existia todo um processo que para acontecer essa mumificação, né? Para embalsamar, feito com óleos especiais para conservação, né? Depois de uma desidratação do corpo, um processo que era feito com sal. Eles retiravam também os órgãos, colocavam em recipientes que ficavam junto, né, com um sarcófago. É bem interessante porque vocês estão vendo um instrumento aqui para introdução de produtos para embalsamar através das narinas. É esse objeto aí que vocês estão vendo, ó. E aqui é uma faca usada também nesse processo. Impressionante. Mais uma vez, repito, são imagens fortes, mas a gente precisa mostrar, né? Muita gente tem curiosidade e é sem dúvida uma das peças mais curiosas aqui dessa ala. Esses são os pequenos vasos onde recipientes que eles guardavam alguns órgãos. Mais um pouquinho aí da cama funerária, com detalhes em bronze, né? Madeira e bronze. Bom, aqui então uma visão mais geral para vocês terem uma ideia de como é essa parte aqui do museu, que ela é bem escondidinha, mas não pode faltar. Se vir aqui na ala egípcia e faltar a múmia, não dá, né? Bom, além da múmia oficialmente aqui que nós acabamos de mostrar, tem também as múmias dos pequenos animais. Você sabia disso? Olha só, que eles mumificavam também alguns animais, né? Que, infelizmente não tem aqui a descrição deles, porque eles estão arrumando essa vitrine. Mas ali, por exemplo, é uma ave, ó. E aqui tem alguns gatos felinos. Olha isso, que curioso. Aqui eles deixaram esse recado falando que a vitrine está sendo arrumada ainda. Então não tem a descrição ainda de nada, mas dá pra gente perceber. São as múmias. Olha essas daqui. Olha esse bichinho ali bem pequenininho. Um gatinho ali atrás. Que coisa, hein? Impressionante. Olha aqui. Alguns répteis também. Peixe, tem até peixe. Incrível. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Acabou. Eu sei que faltou muita coisa. É claro, tem tanta coisa para mostrar nesse lugar incrível, né? Mas não se preocupem, eu ainda volto para a gente mostrar cada vez mais, né? Coisas do Egito, antiguidades do Oriente. Tem muita coisa maravilhosa ainda que a gente vai continuar sempre fazendo vídeos muito culturais, muito legais aqui do Museu do Louvre. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like e até o próximo vídeo. Deixe comentário aí também, se torne membro, compartilha.
Fui!